Sejam bem-vindos ao Espaço Terapêutico Integral. Eu sou o professor Dr. Valdemir Bezerra da Silva. Aqui do meu lado direito temos o Dr. Antônio. Vai participar também a doutora Cilei Maria Paulino, a doutora Angelina Assis, muito provável que sim. E aqui do meu lado esquerdo nós temos o André Ribeiro, que é o nosso auxiliar de coordenação. Muito bem-vindo, André. Muito bem-vindo, Antônio. Então vamos lá. Meu auxiliar. Então hoje nós vamos trabalhar com uma oficina de leitura terapêutica. Tudo bem, Antônio? Preparado? Você gostou do texto? Enviado? Qual que é o tema? Você esqueceu? Aqui no momento, sim. A importância de não perder a memória. Lembrou? Lembrei agora que você falou. Acabou de esquecer, né? Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com esse tema aqui, ó. A busca do prazer leva à insatisfação. Quando a gente pensa em prazer, né? Qual é a primeira ideia que vem à mente, né? Geralmente as pessoas associam prazer direto ao quê? Bem objetivo. Eu pensei em sorvete, picolé, mas pensei em sexo. Sexo, né, André? Bastante, né? Não é? Sexual, a gente liga prazer a sexo, né? Então, olha que interessante. Mas a gente não tem prazer só a partir do sexo, mas também a partir do que, Antônio? Da alimentação, Comida, André. Dos vícios. Falar mal dos outros. Dos vícios, André. O André falou de falar mal dos outros aqui, ó. É um vício também. É um vício. Né? Mentir também, o que mais? Mentir, falar mal dos outros. Comprar, né? Comprar compulsivamente. Dá um prazer comprar, hein? Depois uma dor de cabeça pagar. Também. Dormir demais. Dormir. Preguiça. Ter preguiça. Viajar bastante. Bastante. É prazer, hein? Beber. Ou então aquela coisa de se sentir preterido também. Você, olha, me esqueceram de mim, não deram valor. Olha, isso é interessante. É o vitimismo, né? O vitimismo. A pessoa que se vitima, ela fica se achando muito coitada. Então, e ela fica remoendo, vítima dos outros, da vida, né? Isso, ela tem prazer, mas não percebe. E dá prazer se ficar nesse coitadinho de mim, né? Sim, olha, interessante, né? E aí, o público deve estar pensando aí nas questões do dia a dia que, de certa forma, despertam prazer. Mas como assim? Eu não gosto de estar nessa situação, é uma situação horrível. Mas se fica investindo nela, tempo da vida nessa situação, é porque de alguma forma está tendo algum prazer, nem que seja para incomodar o outro. Só que a pessoa faz isso inconscientizando. Isso. E aí, inconscientizada, ela acha que o problema está fora, vem dos outros. E não percebe as intenções que tem. Isso. Desses exemplos, né, que foram dados, todos citados aí foram no âmbito assim de vícios, né? Sim. Então você vê que é uma frase que apresenta aparentemente é contraintuitivo, né? A questão de a busca do prazer, você pensa que termina com leva à satisfação, mas é o contrário. Então hoje a gente vai fazer então a leitura do texto A Busca do Prazer Leva à Insatisfação, extraído do livro De Olho na Saúde, escrito pela psicanalista e vice-presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, a doutora Cláudia Pacheco. Então, hoje vamos fazer o seguinte, cada um lê um parágrafo, aí nós vamos comentar aqui, depois a gente passa a palavra para os amigos, tá bom? Antônio, você gostaria de começar? Sim. Por favor. Testar meu óculos. Isso. Foi estabelecido em alguma fase da humanidade que há dois tipos de pessoas. Umas que se dedicam tanto ao mundo dos prazeres que dele não se desligam de tanta satisfação que extraem. O segundo tipo seria o das pessoas que se sacrificam e desistem de curtir a vida para trabalharem para o semelhante. Olha aí, ó. Dois tipos de pessoas, basicamente. Basicamente, contidas em mim, por exemplo. Eu tenho as vertentes assim. Sim. Percepção. Agora, é importante a gente perceber qual desses tipos a gente mais se identifica. Mais alimenta, menos conhece. Porque a gente alimenta aquele que a gente tem menos consciência. Porque como traz um prejuízo, né? Ou no caso a patologia, então a virtude às vezes a gente acha que já tem e não tem, né? Até abandona muitas vezes, né? Não é que não tem, é que abandona essa virtude. Agora é interessante isso, né? Que tem aquele que é voltado para si, né? Do narcisismo, do egocentrismo, né? E tem aquele que é altruísta, que
tem o olhar voltado para o mundo, para o outro. E você vê que é sempre uma questão de conduta, né? Então está sendo separado basicamente em dois tipos de pessoa, mas segundo a conduta que ela adota na vida, na postura, né? Boa, André. É bom a gente levar isso em consideração, porque nós podemos ter esta ou aquela conduta. Depende daquilo que até faz parte do título, do prazer que a gente tem, que a gente sente, né? Depende da nossa intenção e simpatia. Também. Porque a gente pode até sucumbir e achar que aquilo é mais forte para a gente, porque sabe o resultado ruim. Mas se não tiver esforço, ou seja, se não acreditar que aquilo é ruim mesmo, não mudar a conduta, como diz o André, vai colher os frutos. Então agora você vai falar uma coisa interessante, né? Que aí me fez lembrar da questão dos vícios e das virtudes. Né? Aqui praticamente trabalha com esse tema, né? Sim. De um lado, os que estão atrelados aos vícios, e de outro, aqueles que estão atrelados às virtudes. Qual deles nós nos identificamos, né? É só perceber pelos resultados, o André falou disso, né? Aí tem a ver com o que está plantando, né, diretamente. Vamos lá. Então, o próximo a ler vai ser o André. André, por favor. As primeiras, né? O primeiro grupo de pessoas, né? Então, o primeiro tipo de pessoas, né? As primeiras vistas como os bons vivants, as segundas como os virtuosos, as primeiras as espertas, as segundas as bobas. As primeiras seriam as que usufruem do mundo, do aqui e agora. As outras, as que esperam a recompensa só na eternidade. Interessante, né? E é bom a gente ressaltar que estas segundas, né, elas não vão ter o resultado só na eternidade. O viver bem está associado a essa ação boa que elas adotam aqui no dia a dia, na vida, né? Então, tem um ditado, né, que está associado àquela questão de plantou tem que colher, né? Então, essa coisa, né? Mas eu quero fazer o que eu gosto, né? E não o que precisa ser feito. Os resultados vão estar à altura também, né? E nem sempre aquilo que a gente gosta traz um bom resultado. E isso a gente cai muito nessa armadilha de tentar fazer o que gosta, porque a gente acha que a lógica é: se é gostoso, é bom. Isso, boa, Tânia. Se é gostoso, é bom. Boa. Só que a gente não se lembra que tem uma questão da inversão. Isso. A gente vê no mal um bem e vê no bem e no mal. Então, tudo aquilo que alavanca a nossa vida, trabalho, estudo, dedicação, disciplina, asseio, a gente tem que se esforçar para fazer. Verdade. Porque a nossa vontade humana já está estragada. E aquilo que dá prazer, ainda que nos destrua, comer demais, beber, ser avarento ou ser preguiçoso, é difícil sair dessa conduta, por conta dessa inversão de tirar prazer daquilo que nos destrói. Até para complementar a sua fala, muitas vezes a pessoa pensa assim: mas assim eu não vou estar sendo eu. Porque ele confunde a vontade doentia dele com o seu ser. E aí está ligado ao não ser. Porque o ser é o que é. O que é o ser? O ser é a bondade, a verdade e a beleza. E tudo isso que está relacionado com a realização. Né? Realização, a virtude divina, né? Que realiza a vida e nos faz nascer e nos mantém. Sim. E a nossa vontade está ligada a se opor a isso. Mas é consciente ao próprio ser. Não é consciente, até vocês assistirem essa palestra agora a partir daqui se você faz isso, é porque você é muito sem vergonha. É bom a gente perceber. Isso é uma brincadeira, porque a gente sabe disso e a gente faz também. Então, por exemplo, né, uma coisa que a gente gosta de fazer, mas é difícil de controlar, né? Por exemplo, é uma coisa simples, André, falar mal dos outros. A gente, quando tem oportunidade, a gente fala mal do outro mesmo. Falar mal do outro não é falar do mal dos outros. Não, é falar... É tentar destruir o outro, acusando o outro pelos defeitos, mas movido pelo que o outro tem de bom. Porque quando a pessoa é muito ruim, a gente não fala mal, a gente não tem o que falar. Ou tenta ajudar ou deixa, né? Agora, uma pessoa boa, geralmente a gente não é tão bom assim não, ele também tem nas suas falhas, né? Então rebaixa as qualidades do outro, né? Eu só queria chamar a atenção aqui, né, que você vê que além da pessoa fazer essa inversão, né, como foi citado, ou seja, de ver uma determinada postura, né, uma busca por sentir prazer nessas coisas que foram citadas, a pessoa faz isso,
mas você vê que os outros também percebem a questão desta forma, ou seja, quem faz essa busca do prazer e usufrui dessas coisas é visto como um bom vivant, a pessoa que aproveita a vida, né? E aquele que realmente abdica, vamos dizer, de muitas dessas coisas, né? Mas ele está trabalhando, né? Mais assim em prol do bem em geral, assim, né? Esse é visto como bobo, né? Então você vê que é uma coisa geral, né? Ou seja, a pessoa já tem essa busca e a sociedade vê desta forma, né? Basicamente por uma questão de inversão. É isso aí. Bom, vamos lá. Agora é a minha vez, então. Existe um engano muito sério aqui. Freud disse que o indivíduo equilibrado seria o que consegue satisfazer seus impulsos sexuais. O neurótico, o que os reprime. Priva-se da fonte de satisfação e saúde. Mas essa premissa tem se comprovado falsa, pois muitos doentes mentais têm uma excelente vida sexual. Olha que interessante. Então, a ideia aqui é que a pessoa realizando, vamos dizer assim, seus desejos mais íntimos, né, o prazer, né, ela seria feliz, né, seria uma pessoa completa, realizada integralmente. Quando, na verdade, muitas vezes, uma pessoa que vive em função do sexo ou de outros vícios, mas sobretudo a questão do sexo, ela vive mergulhada num torpor, a qual ela não consegue nem fazer, vamos dizer, ressonância com a realidade. Sim. Porque ela está mergulhada muitas vezes num vício, né, muito apegada a quê? Ao ego, né? Até mesmo uma questão de obsessão. Obsessão quer dizer, então, que é uma fuga. Ela não quer ela não quer o sexo no bem que ele tem, mas usa o sexo como uma fuga. Para fugir do quê, né, Antônio? Então, fugir do contato com o interior próprio, né? Porque ela pensa que isso é amor ou é muitas vezes o quê? Uma obsessão, um apego desnecessário, e é um peso que a pessoa vira, ela se torna em relação à vida do outro, né? Porque acaba sugando até a energia do outro com essa postura. A pessoa que se alimenta demais ou que come muito, ela gosta, comer é bom, tem comida muito boa, é um bem comer, né? Ainda mais uma comida bem feita, né? Agora, a pergunta, observe a pessoa que come demais, ela está fugindo. Então, ela acaba de comer, ela já está pensando na próxima comida, ela nem saboreou a comida que ela acabou de comer. Então, vou pegar outro exemplo ainda, o cigarro. A pessoa acaba de fumar, ela está insatisfeita, ela já quer fumar de novo. Ela não percebe que acabou de fumar um cigarro e já acende outro. Então, é uma ilusão. O vício é uma ilusão que a gente usa para disfarçar a nossa inveja de estar na realidade. Uma coisa interessante que muitas vezes, quando a gente busca o vício, é quando a gente está angustiado. Então a pessoa vai... Então, quando a gente está angustiado, o que está acontecendo? A pessoa está indo contra o ser dela, está atacando o interior dela, mas não percebe. E aí, para abafar essa sensação, esse sentimento, essa dor na alma, a pessoa busca, então, esses subterfúgios, que é, por exemplo, a questão da sexualidade, da bebida, da comida. E a dor na alma não é por falta de comida ou falta de sexo, não. É por outra falta. É porque a pessoa ataca, ou por ausência. É porque ela ataca o bem que ela tem. Ela se ausenta do bem. Ela quer ficar distante do quê? Do próprio interior, do bem que ela tem, é o não ver. Da consciência. Isso. Sabe uma coisa que me chama a atenção? A questão da vontade, né? Como esse reino da vontade ele é soberano, né? E às vezes ele se manifesta de forma sutil. Então, por exemplo, você tem aí Freud citado, a gente sabe que é um grande gênio, trouxe uma tocou no criador da psicanálise, tocou num ponto chave, né, do ser humano, a questão de que tem uma vida psíquica que ele não tem esse contato, né? Porém, você veja como é sutil a questão da vontade. O próprio Freud coloca nas pesquisas dele algo da vontade dele, ou seja, ele trouxe essa ideia dos impulsos sexuais, né, reprimidos, causam todos os problemas e a liberação disso traria a sanidade. Então você vê que é um elemento dele mal resolvido. Um problema da patologia dele. E aí é uma questão de colocar, né, na própria pesquisa, né, então o reino da vontade, ela ultrapassa só as questões mais comuns
que a gente normalmente pensa com relação aos vícios, né? Agora uma coisa, já que o senhor tocou nesse assunto, a gente pode recomendar então a leitura do livro A Libertação da Vontade, que o Dr. Norberto Kepp escreveu. O livro A Libertação da Vontade aprofunda esse tema, essa problemática que nós estamos trazendo hoje aqui, e esclarece de uma maneira muito interessante como a gente tem esse impulso de vida, e quando nega esse impulso de vida para ir para uma boa conduta, aí cai na vontade, nos vícios e acaba não se desenvolvendo. Então o livro ajuda a gente a fazer uma reflexão para desenvolver uma competência e autoconhecimento para se perceber. Porque geralmente, através dos vícios, a gente não se percebe mais. A gente se esconde, né? se confunde. Até porque quando alguém fala a nosso respeito, fala, aquele lá que gosta de comer pra caramba, aquele lá que sempre tá fumando e tal, aquele lá que fala pra caramba, né? Então a gente acaba ficando estereotipado a partir dos nossos vícios, né? E a gente não é só aquilo. Não é só aquilo. Quando a gente é jovem, a gente fala muito disso, o pessoal lá é legal pra caramba, os caras bebem muito. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum todo mundo fumar maconha. Todo jovem hoje, a maioria, né? A maioria hoje, infelizmente, fuma maconha. E acha normal isso. Mas você vê uma coisa interessante, às vezes a gente, né, escuta ou palestras, ou mesmo como estamos fazendo aqui, né? E a gente toca nesse tema da vontade e dos vícios, e fica muito estereotipado em alguns momentos, né? Então a questão da gula, da preguiça, do sexo. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa, né, que está interagindo com a gente, ela fala, mas eu não tenho essa vontade. Mas tem esses mais sutis que são o quê? É o reino da vontade. É quando você coloca determinados elementos assim, que às vezes não são tão estereotipados, né? E está em primazia na sua vida. Então, a mesma coisa que falar, a pessoa fala assim, gente, eu não tenho problema, eu tenho uma doença, mas qual é a sua doença? Minha doença é obesidade, 200 quilos, isso que me faz sofrer. Caramba, eu nunca vi um bebê nascer com 200 quilos. A pessoa adquire. Agora, como ela adquire? Inconscientizando essas questões ligadas à inveja que a pessoa tem e à angústia que dá não fazer o bem, porque a pessoa inveja, e aí ela cai para a compulsão de alimentar demais. E se alimenta, e não consegue parar. Então, a causa da obesidade é uma ansiedade que a pessoa tem, uma angústia, que ela não tem competência para lidar. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. O senhor pode ler para nós? O que Kepp revela através das descobertas psicanalíticas que ele fez é que o grau de equilíbrio e de bem-estar é proporcionalmente oposto à busca de prazer que o indivíduo faz. Em outras palavras, o apego ao sensorialismo encobre inversamente um ataque que as pessoas fazem ao próprio corpo. O senhor falou nisso agora, mas Sim. a pessoa não observa isso. Não percebe. Então é interessante a gente observar isso, né? Que se a pessoa quer estar bem, ela tem que negar as suas vontades. Tem que perceber as vontades invertidas, né? E perceber, nossa... E segurar isso. Segurar, mas e se eu fizer? Segura. Segura. Eu me lembro de uma cliente que ela tinha um vício, né? Que era de comprar compulsivamente. Então, eu perguntei, mas o que você associa, né? Ela falou assim, no momento me dá muito prazer. Né? Eu falei, e depois? O Antônio até falou disso agora em algum momento, né? Depois eu fico muito chateado porque chegam os boletos, meu marido fica louco comigo. Dá dó, né? gente. E aí, dá dó de nós. eu fico chateado porque deixei meu marido triste e às vezes eu comprei algo que eu nem vou usar. A gente faz muito isso. Qual que é a intenção dela nesse caso? Vamos lá, Antônio, o que você acha que ela estava pretendendo fazendo isso aí? Chatear a vida, estragar a relação com o marido, ficar no prejuízo, tirar prazer de uma fatalidade que é ter despesas que ela não consegue pagar e depois reclamar. Por que acontece isso comigo? E não ver a causa do problema, essa compulsão. Então ela acha que ela é vítima da compulsão. Ela é vítima de não ter dinheiro para pagar os boletos. Mas ela não percebe as más intenções que ela, inconscientizada ou inconscientemente, está fazendo. Compra sem necessidade, compra compulsivamente, mas é ela que escolhe comprar.
Ah, mas é uma coisa mais forte nela. Por isso precisa conscientizar, né? Então é interessante você ver que esse reino da vontade invertida, né, ele se manifesta desta forma. A pessoa, quando está executando, tem muito prazer e depois vem uma insatisfação grande. Que é diferente de, às vezes, você estar vivenciando uma determinada situação muito agradável, muito prazerosa, suave, e depois de um tempo, você ainda sente prazer, né? Quando se recorda, né? Tudo daquilo. São situações diferentes, né? Então, às vezes, a gente usa a mesma palavra, né? Prazer, para identificar situações diferentes. Na verdade, uma foi o uso da vontade correta. Na verdade, você estava num ato bom, equilibrado, né? Agora, no outro, não. Você estava colhendo prazer justamente nessa destruição, que no momento que você está fazendo, você não vê dessa forma. Mas depois... O doutor quer falar nesse ponto fundamental que o André está falando. Nós, seres humanos, temos, por causa da inversão, nós temos prazer em corromper o que é bom. Nós tiramos prazer de estragar o que é puro, o que é bonito. Mas não é algo consciente, né? Agora, uma coisa importante, observar que nesse contexto, ela acabava sempre tendo essa atitude, mediante uma situação que ela estava evidenciando. Era como se fosse sabe a chave que vira? Aí ela não lida com aquilo e vai comprar. Então, em situação de ansiedade, de angústia, alguma dificuldade que ela estava evidenciando naquela ocasião, ela não lidando com aquilo objetivamente, o que ela fazia para não sentir, não perceber? Ela ia fazer compras. E essas compras traziam para ela depois esses prejuízos, né? Que além de ter o problema de não poder comprar depois, né, Antônio? Porque faltava dinheiro, era, vamos dizer assim, né, a consciência que ela não queria aceitar, que estava atacando, né, de certa forma, a vida, né, com o marido, porque era uma agressão o marido ter que pagar um monte de conta para ela, nesse caso, né. E, além disso, outra coisa também, né, a riqueza interior que ela não consegue lidar, né, porque ela desperdiça muito não usufrui. Mas você vê que interessante no que você está descrevendo sobre a paciente, é que o prazer que ela colhe é justamente no momento que ela está abafando a consciência. É isso mesmo. Você citou situações onde ela não gostaria de lidar. É isso aí. Então, o prazer que ela colhe é justamente por estar evitando o contato. É isso que dá o prazer para ela. Para nós também, de certa forma, né? A gente é assim, né? A gente não quer ter contato com a realidade, com a verdade, né? Vamos lá, vamos para o próximo. Exemplificando, André. Exemplificando, o indivíduo que ingere drogas é o que quer retirar prazer através desse hábito. E o que acaba fazendo é destruir sua saúde. Seus momentos de bem-estar que vão se tornando cada vez mais raros e sempre dependentes de uma substância química. Olha que interessante. Então, a Bíblia diz o seguinte, né, que Deus criou o mundo e tudo que há nele, os animais, né, os vegetais, tudo, para que fosse submetido ao ser humano, para que o ser humano controlasse esses, cuidasse, tomar conta, proteger. E essa questão do uso de drogas, isso inverteu o papel. O homem está submetido ao vegetal. Ele está sendo controlado pelo inferior. Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa perde o controle de si. Né? Agora, por que a pessoa vai usar drogas? São tantas as justificativas, né? Mas, no fundo, isso que é importante perceber, que o resultado não só é a alienação, a destruição da saúde, muitas vezes a própria morte, né? A pessoa não aguenta ficar na consciência, porque ela tem que ficar no que é divino, na verdade. E o ser humano é contra a verdade. Então, quanto mais refém de um vício, mais a pessoa tira prazer em estragar a verdade, negar a verdade e omitir a verdade. Isso é a raiz do problema. Agora, a gente, como se acha vítima, né? Então a gente começa a dizer que a gente é vítima do vício, é vítima das circunstâncias. Foram os amigos que levaram. Foi um trauma. É claro que tem problemas.
Sim. Mas quando você identifica o problema, Tem que lidar, né, com a tem que causa. lidar, senão a gente vai ter pretexto para estragar tudo. Você vê que tudo se resume, né? Aqui está sendo dado o exemplo das drogas, mas para todos os vícios que a gente já comentou aqui, nesta questão de retirar o prazer no hábito de se alienar, ou seja, de evitar a consciência. Sim. Só que o que acontece? Nesse exemplo, por exemplo, né, no uso das drogas, você vê que ele cria um inferno na vida por se colocar à parte da realidade e os momentos, às vezes, que ele como fala, que ele fica dependente, os momentos raros de bem-estar dele, dependente da substância química, que é mais para dar um alívio, quer dizer, o corpo já foi estragado, né? E Então, para alívio da inveja que tem e fica angustiado com o bem, e para aliviar essa inveja, vai para as drogas. Para aliviar, porque a pessoa não aguenta, ela sofre com o bem. Ela fica muito angustiada. Como ela não se coloca em atitude boa, porque não tem virtude ou não quer ter, aí ela prefere, então, se entorpecer. Agora, uma coisa importante que a gente tem que deixar clara para os nossos web ouvintes é isso, né? Que a percepção de um vício, de um mal, já é o começo do quê? De um processo de cura. Perceber o problema já é muito bem importante, porque a pessoa reconhecendo isso, que ela tem prejuízos com essa atitude ou aquela, ela sentindo isso de verdade, ela já começa a controlar mais esse impulso, né, de seja lá qual for, né? Isso precisa ser feito, né, Val? Em todas as instâncias, até nos vícios mais sutis, de preferência, né, está com o radar ligado, porque senão você chega numa situação muito mais difícil. A ponto de muitos viver. Então, por exemplo, o uso aí das drogas podia ter vários indícios de outros vícios, às vezes um pouco mais sutis, que poderiam ter sido cuidados, né? Sim, todos eles, né? Então, daí a importância, por exemplo, de conscientizar como vai se institucionalizando esse encaminhamento, essa vontade, convencionalmente, socialmente, através da educação, que muitas vezes estimula que o indivíduo tem que ser agraciado conforme a sua vontade invertida, e a pessoa não é corrigida na intenção dela. Então, o senhor falou agora de uma questão que está associada ao psicologismo contemporâneo, moderno, né? E defende que a criança não pode ser traumatizada, frustrada. Obviamente que ninguém vai bater em criança, espancar, no sentido de dizer não quando necessário. E a criança saber aceitar ou não, porque ela vive num mundo em que nem sempre suas vontades vão ser devidamente realizadas. E aí, porque não teve a vontade realizada, vai então se matar, vai quebrar tudo, jogar no chão, fazer escândalo no mercado. Você vê que esse psicologismo moderno já é um vício. Já é um vício. Precisa ter que ser identificado como tal, como ele é, porque senão você abraça e vive nessa... E depois gera a culpa no pai, né? E na mãe que não atendeu a demanda da criança, precisava ser feito aquilo lá. E gera uma culpa pertinente, porque quem ama corrige. É verdade. E quem é corrigido, depois que é corrigido, na hora não reclama, mas depois agradece. Tanto que o contrário também é verdade. Porque foi feita uma pesquisa nos presídios, acho que por um alinhamento do Serviço Social do Estado, que os presidiários diziam o seguinte, a maioria deles, o que você atribui o fato de você ter entrado para a vida do crime e hoje está aqui condenado há 20, 30 anos? O que eles responderam, a maioria deles, é que eles estavam lá porque não houve correção, porque a mãe, a tia, o avô, quem educava, não conseguiu frustrá-lo, não conseguiu ajudá-lo, reprimi-lo, brecar, mostrar, conscientizar. Obrigado. Olha que fala importante. Agora fala muito importante, viu, Antônio? Né? Porque quando a pessoa cai em si, ela aceita, né, que, minha mãe, meu pai, seja lá quem for o responsável, queria o meu melhor, né? E aí, se consegue se arrepender, ainda bem, né? Se não, paciência, paga o preço, né? Paga o preço, as consequências. O que fuma, começa o vício por acreditar que isso vai melhorar seu bem-estar. Aliás, tem um lance de moda, né, Antônio? Sim. A gente, quando começa a fumar, é por embalo, e a gente é induzido socialmente. Claro, a propaganda está por trás disso. Você lembra da década de 80? Hollywood é um sucesso.
Então sempre vê como vantajoso. Marlboro. Então, eu associava sempre o cigarro a uma cena de ação. Aí quando você põe aquela coisa lá, você se achando, né? Então, olha o delírio, a soberba e a idealização que tem. Pelo contrário, né? O cara que fuma acaba ficando com mau hálito, os dedos da mão manchados, né? Os dentes manchados de amarelo. Quem fuma muito, quando tem doença, quando está numa idade mais avançada, por algum motivo, ou até antes, tem alguma doença, a tendência de não recuperar é muito maior do que aquele que não fumou. Com certeza. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, esse exemplo do fumo que vocês trouxeram, né, as propagandas que hoje agora não são proibidas, mas o que acontece? Né? Isso não é totalmente gratuito. Eles não sabiam que o fumo era isso. Não. No começo foi feito todo um marketing, né? Lá no passado, sempre associando a alguma coisa que enobrecesse, né? A questão assim pro homem e também para a mulher, né? Então, o que acontece? É uma questão de você explorar os vícios das pessoas. Então, foi citada a questão do cigarro. Patologia do poder social. Mas também isso é feito até hoje com relação com as bebidas alcoólicas. E com todas as outras. E os remédios, então, as drogas. A pessoa que toma o remédio, ela tem prazer. Que ela fala, coitadinho de mim, eu tô dodói. Então, a culpa não é minha que eu não vou trabalhar, que eu preciso de um atestado, que eu não vou fazer aquilo, porque eu sou doentinho. Então, por trás, com todo o respeito, né, a patologia, nós estamos tratando aqui de uma questão científica, social e científica. A patologia, como o André está colocando, ela é alimentada pelo poder. Por quê? Se conscientizar por que uma pessoa adoece, as causas, você ajuda a pessoa a corrigir, você tem uma sociedade mais sã, mais equilibrada. Mas um grupo de psicopatas graves usam da propaganda para fazer dinheiro em cima do doente. E o doente inconscientizado, que tem muito prazer, ele quando toma remédio, ele se sente vítima da doença. E aí ele não quer conscientizar o problema dele, ele se acha vítima, e aí ele tem uma caixa de remédio em casa. O senhor está falando agora de um fenômeno que é o que nós chamamos de identificação projetiva, né? A pessoa então projeta todo o bem-estar dela, no caso, na realização dessas vontades, sempre vindo de fora, o bem-estar, e também a cura, né? Então nunca está no interior dela, né? Ela nunca está em si. Em si. Ela vem de fora. Né? Sempre vem de fora. Agora uma coisa interessante, né, André? Que eu falei que ia lembrar, e o doutor também. Certa feita eu estava numa padaria comprando pão, e eu vi um rapaz, eu quero um cigarro tal. O cara falou assim, qual que você quer, esse daqui? Ele falou, mas eu não quero esse que dá câncer no estômago. Quero que dá na garganta. Eu não quero esse que dá câncer no pulmão, não. Eu quero aquele lá, que dá no pé lá, tá vendo? Aquele que dá impotência. Entendeu? O cara, foi uma brincadeira. Sim, é uma brincadeira, mas não é brincadeira. Não é muito sério. Porque a intenção dele qual que é? Destruir a saúde dele. E acha graça. E faz brincadeira para parecer que não é bem assim. Que é vamos dizer, uma coisa jocosa. É uma alienação, é uma brincadeira de alienação. Que na verdade revela. Então, no fundo, a pessoa tem prazer em quê? Em se destruir. Um ato falho, vamos lá. Então, retomando o parágrafo, que eu fiz uma pausa, mas acabei indo longe com os amigos aqui, né? O que fuma começa o vício por acreditar que isso vai melhorar o seu bem-estar e acaba por reduzir sensivelmente sua saúde, sua mobilidade, sua energia vital, podendo morrer de complicações pulmonares. Me lembrei de outro caso também. Muita gente fuma para ficar magro. Sim. Então a pessoa é oral, né? Então ela tem a necessidade de falar, comer, beber. Então usa a oralidade para ter prazer. Então essa pessoa acaba absorvendo, né? Adquirindo, melhor falando, esse vício do cigarro, para justamente não perceber que a fome dela é de aceitar a verdade. Ela precisa se alimentar da verdade, da consciência, e não de cigarro. Então, peraí. Ela recusa a verdade, né? Ela come muito, aí ela fuma, então ela come muito, já é um vício, aí ela fuma para ficar magra, e depois, quando desenvolve todos os problemas, vai beber remédios, vai beber, vai esquecer e usa remédios para não lembrar. Não tem prazer porque está doente. Isso mesmo. Aí tentou, olha, eu fiquei doente. A situação nossa é trágica e cômica, né? A gente vive assim, pessoal. Sim. Vamos lá. Andrezinho, leia para nós, por favor.
Os que bebem e que se deleitam com o prazer do álcool por umas horas pagam um preço terrível para a mãe natureza, que se sente atacada por tanta violência química. Então, quantos jovens não entram em coma alcoólico, né? Nossa, e é moda, né? o entorpecimento recorrente, ele vai criando demência. O dano cerebral. Então hoje nós temos uma sociedade, num país milionário, bilionário, rico, como é o Brasil, e um povo insatisfeito, um povo faminto, alienado, um povo violento, e um povo que colonizado, você se aproveita da grandeza do país, um povo sem ideal, uma juventude, principalmente, uma grande maioria da juventude hoje, Perdida, né? que o ideal dele é esse prazer em se destruir. Então o que vai dar o Brasil? O país do futuro? Futuro dos gananciosos que estão tomando isso aqui e jogando droga pro povo. E o povo besta aceita isso. Boa. Vamos lá, Antônio, lê para nós aqui. Os que querem extravasar seus impulsos sexuais sem restrições, além da crescente insatisfação sexual, precisarão sempre mais e mais fantasias e recursos de perversões para se estimularem sexualmente. Poderão terminar com alguma doença sexualmente transmissível, não raro mortal. E fora outras fatalidades dessa vida promíscua, exagerada, de emoção, de fuga sexual. Né? Eu queria falar aqui, você veja, aqui fica muito claro essa questão da rejeição à consciência, né? Abafamento da consciência. Então a pessoa começa, né, esse processo não consciente, né, porque ela não quer ficar na consciência, então ela vai, né, como é que fala? Ela quer extravasar os impulsos sexuais. Só que isso é algo fora da realidade, né? Ou seja, porque ela está fazendo já um abafamento à consciência. Isso já é contra a natureza. E aí, o que ela vai precisar? Essa situação causa culpa nela. Só que ela não quer lidar com isso. E ela vai precisar, para abafar essa culpa toda, se afundar mais ainda nesse processo. Vira um vício, né? Esse é o caminho, né? E não tem nada a ver com sexo. E nem com amor, né? Não tem nada a ver. O problema não é o sexo. Exato. Como a pessoa usa, né? Então, é bom deixar claro isso, porque senão parece que é uma coisa assim moralista. Mas não é, não. Mas a doença da pessoa não tem nada a ver com sexo. Exatamente. É a inveja que a pessoa tem, a falta de critério para exercer o poder de fazer o bem e não faz. Exato. Aí ela fica angustiada e canaliza para a parte sexual. E faz. E nunca vai estar feliz. Vamos lá. Então a base é a mesma, né, Antônio? A base é a no mesma. caso, essas pessoas X optaram por ir para essa questão né? sexual. Outra na gula. Alimentação. Mas a base é sempre essa. A culpabilidade que não quer sentir pelo o bem que não faz. Isso, né? pela inveja do bem. Isso, vamos lá. E essa questão tem que, sei lá, assim, olha, o Dr. Kepp, ele coloca essa questão da inveja de uma maneira diferente da Melanie Klein. E Freud que se omitiu um pouco. Né? Explica para nós como o Dr. Kepp vê isso. Então, a premissa que o Dr. Kepp traz no conceito da desinversão é que o ser humano não aguenta o bem. O ser humano não aguenta o bem. Então, como nós somos seres humanos, nós não aguentamos o bem. Por isso que desencadeia todos esses vícios. Então é bom a gente refletir sobre isso. A gente não quer ver o bem que tem. Né? Então vamos lá. Em síntese, todos esses exemplos poderão estimular a lembrança de muitos outros que os próprios leitores, no caso ouvintes, espontaneamente farão. A tudo isso se acresce a angústia existencial, o vazio, toda a sintomatologia neurótica que a pessoa exteriorizada sofre, pois busca a felicidade no que não poderá encontrar. É isso. E a felicidade está no nosso interior. Então a pessoa exteriorizada, ela não quer ver de onde sai todo o problema dela e de onde está toda a resolução de tudo. A verdade, a beleza está dentro. Vamos sintetizar então. Então a doença está em a pessoa buscar tudo fora. Podemos dizer que a pessoa está fora de si. E a cura, o bem-estar está no movimento de
interno. Entrar em contato com o seu... Consigo mesmo, seu interior. Seu interior. A vida interior. Que é o que nós estamos fazendo agora. Por aqui. isso que esse trabalho é uma socioterapia, baseado no trabalho do Dr. Norberto Kepp, da trilogia analítica, que tem aí os nossos cursos de faculdade, né, Valdemir? Faculdade. Aliás, vai ter o fórum, né? Fora agora em junho. Junho, agora, dia 24 ou dia 28 de junho. Então aproveitem para entrar em contato, para se inscreverem. A gente vai colocar depois aqui, né, aqui embaixo, nessa edição. Fatri.org. Fatri.org. Isso, é só isso. Aí vocês entrem e se inscrevam para participar online do dia 24 até o dia 28. Isso, de junho de 2022. Vários temas sobre essa questão da patologia humana, na questão da alimentação, do meio ambiente, das finanças, saúde, né? Saúde, das artes. Tudo. Todos os temas. Parar a destruição para a gente propor, conscientizar um mundo melhor, o que é de volta ao paraíso que nós perdemos. Que, na verdade, esse paraíso está no nosso interior. Que a gente abandonou. A gente abandonou. Então, não é ir atrás de comida, atrás de sexo vorazmente, né? Não está lá na frente, né? Não está lá na frente. Está aqui. Está aqui dentro. Quando a gente abandona isso, a gente tem que conscientizar para retornar esse paraíso. Para ser feliz, então.